Olá pessoal do R7, tudo bem? Eu estou aqui com o Dr. Fernando Borgadinho, que é neurologista aqui do Instituto do Sono e também é professor da Universidade Federal de São Paulo, né? Perfeito, obrigado pelo convite. Não, o convite é importante o que a gente vai falar também. A gente vai abordar o sonambulismo de uma maneira que a gente consiga entender um pouco mais de uma alteração muito frequente no nosso dia a dia. Eu posso garantir para vocês, a entrevista está incrível, vale conferir cada pedacinho dela que a gente mostra a partir de agora. Doutor, afinal de contas, o que é o sonambulismo? Então, o sonambulismo, na verdade, entra num grupo de alterações do sono que a gente chama de parassonias. São comportamentos que a gente desenvolve durante o sono. E tendo essa característica durante o sono, grande parte das vezes você pode não lembrar do que está acontecendo. É um distúrbio? O que causa o sonambulismo? Então, a pergunta é muito interessante. O sonambulismo, a gente não sabe exatamente a causa, a origem. O que a gente sabe é que a prevalência, ou seja, quanto que é frequente na população, é muito alto. Tem estudo que mostra que até 1/5, 20% das crianças, no crescer, na fase de pré-adolescência, na parte escolar, desenvolve o sonambulismo, que é justamente esses movimentos ou esse comportamento anormal durante a fase mais profunda do sono. Nós temos dois personagens, inclusive, que acabou sendo uma coincidência, que existe uma hereditariedade. É mais comum ser hereditário isso? É muito mais frequente. Então, se você tem um pai ou uma mãe que é sonâmbulo, a chance de teu filho ser sonâmbulo é de 25%. Se eu tenho pai e a mãe sonâmbulos, a chance da sua prole, da sua descendência, dos seus filhos serem sonâmbulos é de 50%. Então é muito comum você achar na história familiar um quadro de sonambulismo. Quem que é mais suscetível a ter esse tipo de distúrbio? Então, normalmente você tem a parte genética, que é muito importante, e fatores ambientais podem desencadear o sonambulismo. Então você é um paciente que tem um sonambulismo. O que pode levar você a ter naquela noite comportamento anormal? Então, a privação de sono na noite anterior, não ter dormido bem, estresse emocional, uso de algumas substâncias no caso do adulto, o álcool no caso de adulto, infecções como febre ou agitação psicológica no caso da criança. Com que frequência isso atinge a pessoa? Pode ter uma variabilidade ou não? Existe uma frequência? É muito variável. Normalmente os ataques de sonambulismo eles são pouco frequentes e com pouco risco. Então a gente vai ter uns episódios aí mensais, semestrais, né, a cada 6 meses, mas há pacientes que têm frequentemente esses comportamentos com maior risco para essa pessoa, essa criança. Por que é mais comum durante a infância? O que a gente acredita é que o sonambulismo seja uma alteração do desenvolvimento do cérebro. Há uma desconexão, ou não conectou ainda a parte mais profunda do sono com essa parte de comportamento. Isso se dá lá pelos 9, 10, 11 anos, e aí as pessoas tendem a não ter mais esses episódios de sonambulismo na maioria das vezes. É bom lembrar que 2 a 4% das pessoas adultas podem ter sonambulismo. Então, embora seja mais raro, o adulto também pode ter comportamentos durante a noite. Agora, doutor, quais são as características do sonambulismo, fisicamente falando, olhos, corpo, andar? Existe uma característica mais comum nisso? Perfeito. A pergunta é interessante porque a gente tem vários tipos de parassonias, como a gente falou, do sono não REM, que é essa parte mais profunda. As características desse tipo de comportamento anormal são justamente não ter memória do que ocorre, porque ocorre numa fase de sono muito profundo. Então a ideia é que a gente vai acordar o sonâmbulo e fazer ele acordar, não é verdade, porque o sono está muito profundo, ele tem os comportamentos, mas ele não está lembrando de nada, nem tem a consciência do que está acontecendo. Outra coisa importante é que normalmente esses quadros de sonambulismo, eles acabam sendo mais benignos e mais autolimitados, embora haja casos que eles possam ser muito mais demorados com maior risco para os pacientes. Vou fazer uma pergunta que nem está aqui, doutor, mas você tocou no tema. A gente sempre brincou desde a infância, nossos pais, avós, você falava assim, quando uma pessoa sonâmbula está ali, se você acordar a pessoa é perigoso, a pessoa pode morrer. Isso é mito ou é verdade, doutor? Então, isso é mito, né? A gente aqui não vai fazer a piada, obviamente, porque teve esse quadro trágico, né? Mas a gente não tem na história o quadro de morte por acordar um sonâmbulo, até porque, como a gente falou, é muito difícil acordar o sonâmbulo, ele está numa fase de sono muito profunda. O que a gente faz normalmente é a gente direcionar ele para o local onde ele está dormindo, ele volta, ou estava dormindo na cama, ele volta a continuar o sono dele. Mas ele continua dormindo, continua aí com o quadro de comportamento até voltar na posição normal de sono. Mas se acordar não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum, é muito difícil acordar ele, porque ele está num sono muito profundo. Doutor, quem fala dormindo é sonâmbulo ou é outra característica? É muito interessante, assim, é muito mais comum esse quadro de parassonia que a gente chama. O nome disso é sonilóquio. Sonilóquio é falar durante o sono. Normalmente é numa fase do sono um pouco mais anterior, mais superficial, bem no início da noite, também sem memória do que ocorre, e a associação de quem tem sonilóquio também tem sonambulismo, mas pode ocorrer separadamente. Como é que diferencia esses dois distúrbios? Então, sonilóquio é falar durante o sono. Você não tem comportamento, você não tem atividade, você não anda, normalmente é só a fala.
O sonambulismo não, já são comportamentos complexos, onde a paciente levanta da cama ou senta na cama e vai agir de uma maneira natural, uma maneira mais complexa. Quanto tempo a pessoa pode permanecer em estado de sonambulismo? A pergunta é interessante, ela pode ir por alguns poucos segundos, que não é tão comum, mas a média geral é de minutos, poucos minutos, até 1 hora, 2 horas, dependendo do quadro. O mais comum é serem poucos minutos de atividade motora. O que fazer com alguém que anda pela casa dormindo? Como é que a gente deve agir em relação a isso? Como é que a gente trata ou a gente maneja o paciente com sonambulismo? Normalmente a gente tenta tirar os fatores de estresse que desenvolvem o sonambulismo. Então, tratar a parte de ansiedade, no paciente adulto, por exemplo, evitar o álcool, o uso de outras substâncias. Então, evitar os fatores desencadeantes são importantes. Quando o paciente está no momento do sonambulismo, em quadro de atividade ou de comportamento, o que a gente faz normalmente é organizar para que você direcione para que ele não tenha nenhum trauma. Quando é muito frequente, são muito frequentes esses episódios, você começa a tirar fatores de risco para esse paciente, como por exemplo colocar grade ou rede na janela, tirar mesinhas pequenas do chão ou tapete que ele possa tropeçar, tirar a chave da porta para ele não abrir a porta e não sair de casa. Então cuidados para imaginar situações que esse paciente ou que essa pessoa possa estar em risco são fundamentais para você evitar tragédia. Existe tratamento? É um só? São vários? A pergunta é interessante, a gente não costuma não tratar o sonâmbulo com medicamento, porque costumam ser quadros benignos, de evolução até uma certa idade e depois desaparece, que não costumam ter maior impacto numa frequência baixa. Agora, se eu tiver um paciente com muita frequência de eventos, ou que algum dos eventos já trouxe algum malefício ou risco para o paciente, você pode usar tratamento medicamentoso. Eu tenho 2 medicamentos que podem ser usados para tratar em casos realmente de grande repercussão com risco ou de grande frequência. Que tipo de medicamento? Qual é o efeito? Então, o efeito desses medicamentos, parte desses grupos de família de medicamento é para bloquear o sistema, então evita a ativação, e o outro modula a parte de bioquímica cerebral para evitar esses comportamentos. A partir de que momento o sonambulismo começa a prejudicar a qualidade de vida da pessoa? No momento em que você tem um quadro de repercussão de risco para esse paciente. A maioria dos pacientes com sonambulismo não tem repercussão alguma, porque o impacto do sonambulismo no sono e na vida da pessoa, ela é mínima ou nenhuma. Então, a maioria das pessoas, das crianças, de 15% a 20% de nós que desenvolvem um quadro de sonambulismo, tem uma evolução muito benigna da vida e o tratamento não é necessário. Agora, quando você começa a ter risco do paciente e começa a ficar muito frequente, não prejudicando só o paciente, mas a família, né, que começa a ter repercussão do cuidado e da preocupação, aí sim a medicação é necessária. Agora eu vou pedir para o senhor entrar nesse caso agora, porque entra uma pergunta se o sonambulismo pode se tornar um distúrbio perigoso, porque tem esse caso dessa menina de 10 anos e tem um menino de 12 anos que caiu do 8º andar do prédio também em Belo Horizonte e morreu. Todo comportamento anormal que você não tem o controle, ele pode se tornar perigoso. O sonambulismo ele é muito mais complicado em adultos, que é a frequência de 2 a 4%. Nesses casos, risco de traumas para o próprio paciente ou a terceiros, ele é muito maior. Nas crianças, costuma ser um quadro mais autolimitado e com menos risco. Mas sim, comportamentos anormais, que você não tem um controle consciente, eles podem se tornar perigosos para a pessoa e para terceiros. Doutor, nos 2 casos, tanto da menina de Belo Horizonte quanto do menino da Bahia, pode ter ocorrido um episódio de sonambulismo? Pode. Esse comportamento anormal que levou aos acidentes pode ter sido sim sonambulismo. Não dá para caracterizar clinicamente, então exames complementares são importantes. Agora, se há uma história prévia do sonambulismo de uma das crianças ou das 2 crianças, é bem provável que a gente esteja diante de uma tragédia por conta do sonambulismo. A gente tem um personagem da nossa reportagem que ele tem apneia. Um distúrbio pode levar a outro? Perfeito. Uma das grandes causas que acabam desencadeando o sonambulismo, principalmente no adulto, são doenças do sono. E dentre elas, a apneia obstrutiva do sono é um dos grandes fatores. Então, é fundamental o adulto que começa a ter, isso é interessante, ele não tem sonambulismo desde os seus 10 anos de idade. De repente, com 40 anos, a esposa, a família começa a reparar que ele começa a andar. Tem que investigar causas de potencialização e desencadeamento do sonambulismo. Uma das causas é a apneia do sono. Então vamos dar umas dicas também, doutor, que dicas o senhor pode dar para os pais, principalmente quando envolve crianças, como nesse caso, um menino que morreu, a outra conseguiu sobreviver caindo de 25 metros, que é uma coisa surreal até isso. Milagre. É um milagre, né? É um milagre. Como é que a gente pode caracterizar um pouco, como é que o senhor enxerga isso na medicina, o senhor como médico neurologista que sabe de uma criança que cai de 25 metros e cai em cima de um telhado,
e consegue sobreviver. O senhor tem o que o senhor pensa a respeito? Qual a opinião do senhor como médico? Em relação à parte da queda, né, de 25 metros, possivelmente o que salvou a criança, e eu não tenho todos os detalhes do acidente, talvez seja uma desaceleração no impacto, talvez, de um telhado que ela tenha caído. Então, essa desaceleração momentânea do trauma acabou diminuindo a energia cinética para quando ela chegou ao chão fosse com menos impacto e com menos energia. Com certeza, uma criança tem maior elasticidade corpórea, isso pode facilitar também e diminuir o dano. Mas com certeza esses fatores estão sempre protegidos por alguém maior aí, que a gente não tem dúvida, né? Quer dizer, a parte óssea, ela pode estar um pouco mais flexível ainda, isso facilita também? Todos os ligamentos, todos os tecidos da criança têm uma flexibilidade maior. Isso pode, junto com fatores outros, ter protegido e ter levado à sobrevivência desse acidente. A gente fala muito mais da questão das crianças porque elas são mais vulneráveis, mas quais dicas o senhor poderia dar para quem está em casa, para os pais, até a título de cuidar mais, ter um cuidado maior com os filhos, quando perceber alguma coisa, o que o senhor pode falar para eles? Então, a primeira coisa, se você é sonâmbulo, foi sonâmbulo, tem grande chance da sua filha ou seu filho ser sonâmbulo. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. A segunda coisa é que é muito prevalente o sonambulismo na infância. Então, a gente sabe que são quadros autolimitados e que eles são benignos, tendem a melhorar com o tempo. O que é fundamental? O cuidado daquela criança que tem um comportamento por muito tempo e que começa a ficar frequente, ele é necessário, é fundamental que procure auxílio médico para orientar e observar essa criança um pouco melhor. Se eu tenho um comportamento muito complexo, de muito tempo da criança durante a noite, muito frequente, cuidados ambientais são fundamentais. Então, cuidado com janela, colocar uma grade ou colocar uma rede, cuidado com a chave na porta, cuidado com locais que as crianças possam se acidentar, como tapetes que possam cair em mesas pequenas. Então, cuidados do ambiente são fundamentais e vão resolver a maioria dos casos para que você não tenha nenhuma tragédia. Agora, quando eu tenho um adulto que começa a ter sonambulismo, quando tem uma criança com quadros de risco, um quadro comportamental importante, muito prolongado, o auxílio médico e a orientação, possivelmente com medicamentos, pode ser necessária e nesse caso a gente não pode virar as costas para isso.